Olá, bem-vindos a mais um episódio do Converse com o Especialista, com temas sobre gestão de conflitos empresariais. Acesse o canal da SEMAC no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Empresarial de Mediação e Arbitragem das Associações Comerciais. Eu me chamo Marcela Bump e hoje vamos conversar sobre um tema extremamente relevante para o cenário empresarial brasileiro e para todos que lidam com desafios financeiros, a mediação no sistema de recuperação de empresas. A gente quer entender como a mediação pode ser um instrumento eficaz para empresas em dificuldade financeira. Quais são seus desafios, benefícios e caminhos para a implementação. Nosso convidado é o Dr. Caio César Infantini, mediador avançado pelo ICFML, listado em diversas câmaras privadas e capacitado para mediações em casos de insolvência. Ele também é advogado, formado pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Civil, Processual Civil e Empresarial. Dr. Caio também faz parte da nossa lista de especialistas e possui uma ampla experiência no desenvolvimento de soluções consensuais em casos complexos. É uma honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Dr. Caio. Obrigado, Marcela. A honra é toda minha, eu agradeço. Me sinto em casa, porque afinal de contas faço parte da lista dos mediadores aqui, tenho trabalhado bastante na Câmara, né? Então eu só posso agradecer a vocês pelo convite. Nós que agradecemos aqui a sua presença e por aceitar o nosso convite. Acho que, para a gente ser bem direto aqui e começar o nosso papo, eu gostaria que você apresentasse um pouco do seu trabalho nessa área, para que as pessoas que estão nos ouvindo e se interessaram pelo assunto possam te conhecer um pouco mais. Claro. Bom, eu tenho uma formação de trabalhar com processos contenciosos, processos litigiosos, né? Durante um bom tempo da minha carreira, eu já tenho lá 35 anos de carreira, eu trabalhei só com esse tipo de processo, sempre dando prioridade para a área empresarial. Trabalhando um pouco com direito societário, com direito trabalhista, um pouco com tributário também, principalmente no começo da carreira, mas a maioria das vezes trabalhando com questões relacionadas a processos judiciais. Trabalhei com compliance também, muito antes da gente chamar isso de compliance aqui no Brasil, né? E isso tudo foi me dando uma expertise para entender um pouco como é que os negócios funcionam e poder assessorar os clientes nesta área. Em 2006, eu estava cansado, confesso que eu estava cansado, e eu resolvi dar uma guinada profissional na minha vida e eu acabei conhecendo a mediação fazendo um LLM. 2006? 2006, exatamente. Aí eu tive aula com a professora Fernanda Tartucci, que é bastante conhecida na área, né? E aí eu vi aquilo e eu falei, poxa, esse negócio aqui não vai pegar no Brasil. Isso daqui não vai dar certo. Mas comecei a me interessar por aquilo e, de alguma maneira muito incipiente, digamos assim, eu comecei a estudar. Quando foi em 2016, aí sim... Foi quando eu comecei. Então, em 2016, aí sim eu tive o meu primeiro curso básico, de 40 horas, né, de mediação, e aí eu fiquei fascinado por aquilo. E eu tive muita sorte de ter dois professores maravilhosos que me abriram as portas para mediação, que permitiram que eu fosse trabalhar com eles em mediações, né? Então eu comecei a pegar uma experiência que é muito difícil você adquirir na prática quando você fala de mediação privada. Né? Uhum. No âmbito judicial, no Sejusques, nós temos uma resolução, né, que trata da atividade do mediador no âmbito público, que é a resolução 125 de 2010. No âmbito público é mais fácil você conseguir fazer esses estágios, mas no âmbito privado é muito difícil. Então eu tive essa possibilidade. E aí eu comecei a trabalhar com questões empresariais, logo depois fui convidado para fazer parte da lista daqui da Câmara, né? Já trabalhei em diversos procedimentos aqui na Câmara, e quando foi em 2020, a gente estava na época da pandemia, a gente ainda não tinha saído de casa, né? Eu fiz o meu primeiro curso de capacitação para a mediação no ambiente de recuperação de empresas. Porque naquela época nós não tínhamos ainda positivado no nosso sistema jurídico o tratamento da mediação nesse ambiente. Mas nós já tínhamos experiências anteriores, inclusive a própria lei, como era o caso da Saraiva, por exemplo, um caso emblemático e de sucesso da mediação, né, em que o Dr. Paulo Furtado, daqui de São Paulo, da segunda vara de recuperação judicial, ele já nomeava os mediadores para trabalharem nesta área. Por quê? Porque ele percebia que existia a possibilidade disso dar eficiência para o procedimento. E além de todas as outras vantagens. Isso vindo de um juiz ainda. Exatamente. Que interessante. A gente pode falar mais a respeito disso, por quê? Porque isso foi um embrião daquilo que acabou sendo incorporado depois à nossa legislação. A gente teve aqui em São Paulo um projeto piloto do Tribunal de Justiça de São Paulo com uma resolução dizendo que a mediação, a partir daquele momento, era adequada para esse tipo de procedimento, né?
E nós já tínhamos orientação do CNJ a respeito, do STJ, então isso acabou sendo incorporado ao nosso sistema. Então, em 2020, nós tivemos essa mudança legislativa. Eu vi uma oportunidade, uma janela de oportunidade naquela época, fiz o meu primeiro curso e de lá para cá eu não parei de trabalhar nesta área. Tenho trabalhado muito, estudado muito, me dedicado a isso, já escrevi artigos em livros, agora estou coordenando uma obra coletiva que deve sair em breve a respeito desse assunto, porque nós temos uma equipe de 14 pessoas que se reúne toda segunda-feira, hoje inclusive eu vou perder a nossa reunião, né? Mas a gente tem toda segunda-feira. Toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, a gente se reúne para a gente tratar dos casos que a gente trabalha, enfim, para a gente gerar oportunidades de networking. A gente traz convidados que são desta área de insolvência para que a gente possa fazer uma troca de know-how. Então, isso tudo foi nos credenciando e fazendo com que, de certa maneira, a gente tivesse um nome no mercado, no âmbito da mediação, para a gente começar a trabalhar nesses casos. E, então, a gente tem trabalhado muito. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando em 3 mediações antecedentes, uma delas aqui na SEMAC. Que legal. E eu achei interessante que você mencionou sobre essa questão de ter essa capacitação específica na área, que eu acho que, conhecendo o seu trabalho, para mim deve ser um grande divisor de águas. E já aproveitando um pouco o que você falou, a gente citou aqui um pouco mediação, recuperação judicial, um cenário um pouco histórico até. Como que você vê a mediação dentro do contexto das recuperações de empresa, aqui sem diferenciar tanto judicial ou extrajudicial, de uma forma bem ampla? Eu vejo que tem havido um avanço, né? Eu acho que a mediação, de um modo geral, desde o marco legal, que é essa resolução lá de 2010, eu acho que ela vem avançando muito no Brasil. No ambiente de recuperação de empresas, a gente tinha uma certa recalcitrância das pessoas que lidam com esse tipo de processo em admitir a mediação. Primeiro, porque os advogados acham que, naturalmente, eles sabem negociar. O próprio empresário acha que ele sabe negociar. E ele não consegue verificar que ele está passando por uma situação de crise. Ele deixa para procurar o socorro depois que a crise já está instalada. Ele não trabalha de uma maneira preventiva, né? E isso acontece com muitos escritórios também. Muitos escritórios dizem, não preciso desse trabalho porque esse trabalho eu sei desenvolver. O que acontece é que a mediação agrega inúmeras outras técnicas que não são aquelas técnicas da negociação intuitiva, como você bem sabe, né, Marcelo? Então, esse aporte que nós trazemos de um conhecimento multidisciplinar, né? Porque num ambiente de recuperação de empresas, você não pode pura e simplesmente conhecer do processo de recuperação de empresas. Você precisa entender de direito societário, você precisa entender de direito empresarial, precisa saber direito civil, precisa saber como as coisas funcionam no mundo dos negócios, você precisa entender da nomenclatura bancária, né? E isso tudo faz com que você precise buscar esses profissionais que tenham uma formação um pouco mais completa, digamos assim. Nas equipes com quem eu trabalho, nós temos pessoas que não têm formação em direito, mas elas têm este conhecimento de como funciona o mundo dos negócios, são pessoas que vêm do mundo corporativo, mas nós temos psicólogos, nós temos engenheiros, que aliás são muito bem-vindos, por exemplo, quando a gente vai tratar de grandes questões em mediação de infraestrutura, né? Eu acabei de trabalhar num caso que era de um grupo de infraestrutura. Então, a gente precisa ter alguém que saiba falar a linguagem daquele empresário, né? E que consiga ter essa interlocução com todos os que estão envolvidos num procedimento de reestruturação. Então, por isso que eu acho que é fundamental a gente ter pessoas capacitadas, porque não adianta querer dizer que alguém que é habilitado em recuperação, digamos, mediação escolar ou em mediação familiar, que vai ter todo o traquejo para lidar com essas questões. Pode até ser, mas se vier a trabalhar, vai precisar de alguém para estar junto, para poder ajudar a trabalhar em comediação, para que você tenha um trabalho complementar e que atenda aquelas pessoas que buscaram esse tipo de prestação de serviço. Nesses quase 10 anos aqui da SEMAC, eu percebo muito isso que você falou na prática, que é muito diferente de você negociar quando você está passando sem dificuldades na vida ou na vida empresarial, e você ter a mesma clareza de decisão ou a mesma clareza na comunicação para negociar quando você está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade na empresa. Sim. Eu trouxe uma arte, né? A gente criou uma arte para a gente poder exibir, a gente falar um pouco a respeito disso. Sim. Na hora que isso foi exibido, eu acho que a gente pode voltar um pouco para poder mostrar os momentos em que a mediação se mostra adequada, e tem alguns deles que, evidentemente, são muito mais adequados do que outros. Sim. Exemplo, eu sempre digo o seguinte, quando a gente está namorando é uma coisa, depois que você junta as escovas de dente, tudo muda.
E é exatamente a mesma coisa quando você vai criar uma empresa, né? Hoje em dia nós temos inúmeras startups por aí, pessoas com ideias inovadoras em termos de tecnologia, em termos de prestação de serviços, ou mesmo em termos de modificação da produção industrial, por exemplo, e as pessoas veem aquilo, conseguem arrumar um investidor, se namoram, tá tudo lindo, maravilhoso, constituem uma empresa, mas não se preparam para fazer aquilo. E aí começa tudo de uma maneira muito próspera, eles ganham dinheiro, eles têm um momento de pico de vivência dessa empresa, só que nem toda empresa tem um ciclo de duração tão longo, né? Eu trouxe alguns números para ilustrar, só para que você tenha uma ideia. Tá. Nós temos há mais ou menos 21 milhões e 800 mil empresas no Brasil. Dessas, 11 milhões e meio são pequenas empresas do tipo MEI. Só que 99% são pequenas e médias empresas, que empregam aproximadamente 52% de toda a força de trabalho com carteira registrada em trabalho formal no Brasil. Como que essas pessoas começam a empreender? Eu percebo que um tem um talento que complementa aquele talento que eu tenho, elas se juntam e elas começam a trabalhar e começam a fazer dinheiro, começam a ampliar os negócios dela e muitas vezes não fazem isso de uma maneira estruturada, né? Neste momento, eu já trabalhei várias vezes como mediador para ajudar na elaboração, por exemplo, de contratos sociais, dos acordos entre os sócios. Junto com um advogado especialista da área societária, vamos buscar o melhor modelo para esse negócio seu. Vamos entender o que é que vocês estão buscando com essa atividade de vocês. Por quê? Muito embora os advogados trabalhem com processos judiciais e estudem lá 5 anos, e eu falo isso porque eu sou advogado, né? Muito embora esteja aqui com o chapéu de mediador, eu sou advogado e a gente trabalha com processo, a gente sabe fazer pergunta para testemunha, a gente sabe fazer pergunta para o juiz, sabe fazer pergunta para o perito, né? Mas, muitas vezes, quando a gente é procurado por um cliente como esse que quer montar uma empresa, você sabe fazer perguntas, mas não necessariamente as perguntas corretas. Então, buscar isso, o que está por trás daquela posição, como a gente costuma dizer em mediação, né? O que é a posição? É aquilo que eu mostro para o mundo, aquilo que parece que é o que eu quero, mas não é aquilo que efetivamente me motiva para eu estar tomando aquele tipo de atitude. E isso acontece quando você está começando um negócio. Que objetivo que eu tenho? Onde que eu quero chegar? Né? Todos os processos de decisão, né? Do começo, meio ou fim de qualquer... Seja na área empresarial ou na área da vida. Eu falo, a mediação, ela amplia a nossa capacidade de entender o outro, de se comunicar. Eu acho que a pessoa que consegue entender as estratégias por trás de um processo de mediação se encanta, não tem como não se encantar. E que você consegue aplicar em diversas áreas da vida, não só no mundo empresarial. Né? Eu concordo plenamente. Inclusive, tem muita gente que defende que a mediação não deveria ser ensinada apenas nos cursos superiores, né? Que ela deveria começar muito antes para que você prepare essas pessoas para sair um pouco dessa polarização que a gente tem hoje em dia, que acontece porque não existe diálogo. Né? Então, você falou uma frase que eu acho que ela é primorosa e ela é muito preciosa para nós da mediação. A mediação é um processo de tomada de decisão. Só que é um processo de tomada de decisão informada, feito de uma maneira estruturada, com técnica, não pura e simplesmente de uma maneira intuitiva ou daquela maneira que é tomada pela emoção do momento em que tudo está lindo e maravilhoso, sem planejar como vai ser esse futuro. Né? Se a gente mostrar a curva de vida das empresas, as empresas, a maioria delas tem um nascimento e aí elas passam por um pico e depois elas acabam passando por uma decadência. Por que isso acontece? Porque não existe planejamento. Então, se você não tem um plano de negócios, se você não tem um planejamento estratégico, se você não senta com o seu sócio para deixar isso muito claro no papel, no teu contrato social, que não deve ser um contador que tem que elaborar, gente, com todo respeito. Né? O contador ele tem expertises que são excelentes e fundamentais para direcionar um negócio. Mas na hora de fazer um contrato social, você tem de buscar alguém que tenha estudado mais de direito societário e que possa te orientar. Ou alguém que possa validar e possa adicionar informações ali nesse contrato. Exatamente. E essa é a grande riqueza da mediação. É você entender o que é que você está querendo aqui, o que o outro está querendo e como que a gente vai conciliar esses interesses. Há a possibilidade de fazer isso? Ótimo, lindo, maravilhoso. Temos um acordo, seja um acordo para terminar um litígio, seja um acordo para prevenir um litígio ou para administrar aquele que está em andamento. Né? Mas trabalhar dessa maneira preventiva para a criação de negócios jurídicos, para a modificação dos negócios jurídicos, eu acho que é o grande segredo da mediação que não tem ainda sido descoberto pelas pessoas que atuam no mercado e que atuam especialmente no ambiente em que as empresas estão em dificuldade.
Você me trouxe aqui, totalmente fora do script, uma dúvida, acho que avançando bastante no assunto, mas interessante, eu não quero deixar passar. Nessa questão de constituição do contrato social das empresas, e é uma coisa que a gente fala muito na área de família, que eu tive um pouco e é um interesse meu genuíno, no nascimento da empresa você prevê, claro, a questão da possibilidade de resolução de conflitos pela mediação ou pela arbitragem. Você acha, eu sei que acredito que os empresários não teriam esse intuito, mas possa ser trazido pelos profissionais a possibilidade de prever como estruturar ou o que fazer em qualquer momento de dificuldades ou início do vislumbre de uma dificuldade na empresa, seja financeira, seja relacional, seja... Enfim, não importa. Você acredita que é possível prever isso contratualmente? Eu faço isso nos meus contratos. E eu recomendo que se faça. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou atendendo um cliente que está fazendo um negócio com uma outra pessoa e é essa pessoa que ficou incumbida de fazer o contrato. Eu faço questão absoluta de colocar algum meio adequado, como a gente chama, né, de solução ou de prevenção dos impasses que possam haver. Eu coloco isso no contrato sem prever necessariamente um momento para isso acontecer. Tá. Eu acho que este é um outro ponto, Marcela. A gente não pode necessariamente colocar cláusula escalonada, como a gente costuma dizer. Uhum. Cláusula escalonada é aquela que diz assim, olha, antes de você ir para a justiça, antes de você ir para a arbitragem, você vai passar por uma mediação, uma negociação, ou enfim, qualquer outra tentativa de resolver aquela coisa amigavelmente. Eu não sei se o momento inicial de um processo judicial ou de uma arbitragem, ou um pouquinho antes disso acontecer, é o momento adequado para que você vá para o meio, né? Às vezes você não tem compartilhamento de informações de uma maneira adequada, transparente e suficiente para uma tomada de decisão. Então, eu costumo muito colocar cláusulas que eu chamo de cláusulas de cortesia, como a doutrina chama, né? Olha, se surgir algum impasse, estamos com algum problema, por exemplo, em relação ao investimento, a gente faz isso. E eu trabalho isso através de uma tecnologia, através de uma metodologia que se chama dos contratos relacionais, que é uma metodologia muito utilizada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos apenas 2 advogadas que são certificadas nesta área. Uma delas é a minha amiga Ana Luísa Etialuz, lá do Rio Grande do Sul. Um beijo para você, Ana Luísa. Ela é ótima, e ela trouxe isso para cá e eu fiz alguns cursos de capacitação com ela. E aí o que você vai fazer? Você não vai trabalhar o jurídico na elaboração do contrato, Marcela. Você vai trabalhar o relacional. E a partir do tratamento que você dispensa ao relacional, se tem algum tipo de problema no curso da execução do contrato, você pode chamar qualquer tipo de técnica para resolver aquele tipo de impasse. Existem contratos em que você atribui isso a um dispute board, né? Existem contratos em que você chama um outro tipo de comitê de decisão, você pode chamar um mediador, pode chamar um grupo de mediadores, pode fazer uma negociação direta, pode fazer uma conciliação, porque em alguns casos você vai tratar de questões, né, digamos, um pouco mais práticas, objetivas, que não demandam você cuidar da relação propriamente dita. Mas dá para você desenhar isso de acordo com esta metodologia de olhar para as pessoas. Porque as pessoas acham que a gente está falando de empresas e a gente vai tratar tudo só do ponto de vista objetivo. A gente se esquece que por trás de toda empresa tem gente. Então, sempre tem de ter um olhar além. Passando por dificuldades, né? Do mesmo modo que a empresa pode passar. E de modo preventivo, num contrato, pensando na recuperação das empresas, ou para evitar chegar nesse ponto onde talvez um pedido de recuperação judicial precise ser feito. O que você sugeriria? A mediação poderia ser uma possibilidade? Eu acho que é muito difícil você colocar uma cláusula em relação a isso, porque a cláusula, para que ela tenha uma aderência, ela precisa ser assinada também por quem estiver do lado de lá. Vamos imaginar um credor, né? Mas há a possibilidade de você trabalhar de uma maneira preventiva colocando isso no teu acordo de sócios. Para que você estabeleça, por exemplo, determinadas faixas. Olha, se nós tivermos um determinado prejuízo no ano de tanto, e a gente entender que isso daqui é uma coisa que pode comprometer nosso futuro, porque eu não tenho mais capital para injetar, porque eu não tenho mais condição de buscar dentro da minha atividade mesmo uma reorganização, de maneira que eu diminua o meu déficit, por exemplo, num departamento que está deficitário em detrimento de um outro que está dando lucro. Eu preciso enxugar minha folha de pagamento, eu preciso cortar determinado serviço ou buscar um fornecedor diferente. Você pode colocar no teu acordo de sócios a possibilidade de trazer o mediador para te ajudar nisso. Né? E existe, inclusive, não sei se você já ouviu falar, da mediação organizacional, em que você vai trazer o mediador para ajudar a acabar com os gargalos internos dentro da empresa que existem de pessoa para pessoa. Ombudsman, não.
Não seria? Não exatamente. Ele vai fazer uma mediação mesmo. Tá. E é organizacional por quê? Porque ele vai entrar dentro da empresa, vai fazer entrevistas com as pessoas, ele vai observar aquilo que está acontecendo dentro da empresa e aí ele vai dizer, olha, espera um pouquinho, isso daqui tem um gargalo porque o jurídico não está conseguindo se entender com o comercial porque ele acha que do ponto de vista legal aqui nós temos um impedimento e o comercial quer vender. E ele, entre aspas, quer passar por cima do jurídico. Como é que a gente pode conciliar esses dois interesses? E sempre um terceiro de fora. Exatamente. Terceiro de fora ficou até redundante, mas sempre um terceiro. Isso. Poxa, eu realmente não sabia, fiquei animada, assim, com vontade de sair aqui da entrevista e pesquisar um pouco mais sobre esses dois últimos pontos que você trouxe. E voltando aqui para o script, eu queria ouvir sua opinião sobre a importância da mediação no âmbito de recuperação das empresas no Brasil. E se você, pela sua experiência, me parece que sim, mas se você percebe que a mediação tem sido mais utilizada nesses últimos anos, a partir de 2020 principalmente, nos processos de recuperação, ou você acha que a gente ainda está começando nesse caminho? A grande verdade, Marcela, é que nós temos realidades diferentes. Quando a gente fala da capital de São Paulo, nós temos uma realidade. Quando a gente fala do estado de São Paulo, nós temos uma realidade que é um pouco diferente da capital. E quando você sai do estado de São Paulo, você tem um outro mundo. Então, nós temos diversos Brasis dentro do Brasil. E você tem uma legislação que ela é aplicável no território nacional inteiro. E ela não obedece àquilo que a gente chama do sistema federalista, né? De você olhar para a peculiaridade que cada estado federado tem. Então, não adianta querer que aqui em São Paulo a mediação seja utilizada da mesma maneira que, com todo respeito, vamos pegar um exemplo aqui, Barcelos, que é um lugar onde eu adoro pescar, que fica lá no meio da floresta amazônica. O juiz que está lá, o promotor de justiça que está lá, eles têm uma realidade que não os torna preparados, por exemplo, para trabalhar num ambiente de recuperação de empresas. Até porque não tem nem empresa de porte suficiente para trabalhar num ambiente de recuperação de empresas, né? Mas eu peguei um exemplo muito extremado, mas a realidade é que nós temos insolvência no país inteiro, nós temos isso principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso, no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem visto um crescimento das recuperações junto ao agronegócio, né? E aí a gente enfrenta um problema. Esses magistrados estão preparados para receber essas demandas? Nós tivemos a mudança da lei em 2020 para admitir a mediação, mas no ano seguinte, no ano 2021, nós não tivemos um incremento da utilização da ferramenta no ambiente de recuperação de empresas. Por quê? Porque estava todo mundo desconfiado. As pessoas não sabiam se a coisa ia acontecer ou se não ia. E mais do que isso, você tinha uma demanda que estava represada em função de uma crise que não tinha vindo à tona ainda por conta da pandemia, né? Conversávamos aqui antes de entrar a respeito dos problemas que estão sendo enfrentados agora pelas empresas que têm locação em shopping center, com as renovações dos contratos, então muitas delas fechando, né? As lojas estão tendo que entrar com procedimentos arbitrais ou ações judiciais para renovar os seus contratos de locação e muitas delas tratando dos créditos decorrentes dos contratos de aluguel em ambiente de recuperação de empresas. Então perceba como isso é complexo, né? Aqui em São Paulo nós temos juízes extremamente capacitados. Eles são excelentes. E nós temos, inclusive, uma câmara, duas câmaras, na verdade, no Tribunal de Justiça, de desembargadores que são especializados nessa área. No STJ nós temos ministros que também entendem muito disso. Mas essa não é uma realidade que acontece no país inteiro. Eu sei de um caso que aconteceu no estado, não vou mencionar para não causar nenhum tipo de constrangimento, uma cidade de uma capital brasileira que tem um clube de futebol relevante no nosso cenário de futebol. E lá nessa cidade, esse clube, logo no começo em que houve a modificação na legislação, foi introduzida aqui no nosso sistema a medida cautelar antecedente. Que é o quê? É um pedido que você formula para o juiz, que teria competência para conhecer da tua recuperação judicial ou da tua recuperação extrajudicial, e você fala, eu quero um prazo para poder negociar com os meus credores. Me proteja das penhoras e dos processos que estão sendo movidos contra mim, para que eu tenha um fôlego para negociar com os meus credores e evitar de pedir uma recuperação extrajudicial ou uma recuperação judicial. Isso acontece, acredite se quiser. Esse clube fez isso logo no início da legislação ter entrado em vigor. O que o juiz fez? Porque naquela época ainda não tinha muito uma definição a respeito de qual era o procedimento, como que isso ia ser feito, etc. Eles pediram para o juiz. O juiz falou, olha, manda isso daqui para o Sejusc,
que é o departamento do Tribunal de Justiça incumbido de fazer as mediações e as conciliações dos processos judiciais, né? Ou dos processos, digamos, das mediações pré-processuais, das conciliações pré-processuais que antecedem os processos judiciais. Talvez o Sejusc não tinha nem esse preparo por ser muito recente. Eu não posso falar se eles teriam hoje, mas... Era isso que eu ia dizer. Foi isso que aconteceu. O Sejusc devolveu para o juiz, dizendo, Excelência, com todo respeito, nós não estamos capacitados para fazer mediação nesta área. Porque você imagina você receber um caso de um clube de futebol que deve ter inúmeros credores pulverizados. Você tem credores de natureza trabalhista, credores quirografários, credores, talvez, eventualmente com algum tipo de garantia, como uma alienação fiduciária, né? Clubes que eventualmente fazem negócio com o exterior e que fazem contrato de adiantamento de câmbio, que são créditos que não estão sujeitos. Patrocinadores, eu fico imaginando. Exatamente. A complexidade. É muito complexo. E aí mandou para o Sejusc. O Sejusc não teve condição de fazer isso. E aí, que eu tenho a notícia, isso acabou sendo enviado para um outro Sejusc, depois de muita pesquisa, para que pudesse ser feita a mediação no outro Sejusc, que não aquele que, em tese, estava debaixo do guarda-chuva daquele juiz. E eu acredito, nessa época, eu acho que já existia a vinculação das câmaras privadas com o Tribunal de Justiça de São Paulo. O juiz poderia ter, por exemplo, indicado a SEMAC como, devido à proximidade, por exemplo, ou outra câmara da região. É que isso não aconteceu na cidade de São Paulo, né? Eu estou fazendo uma referência a um negócio que aconteceu em outra cidade. Mas veja, a partir do momento em que você tem o ADR, né, que é qualquer tipo de sistema através dos meios adequados, feitos através daquilo que a gente chama de ODR, que é o meio online, por que não, eventualmente, uma mediação dessa ser feita? Haveria qualquer possibilidade. Estava todo mundo trancado dentro de casa, né? Sim. E as mediações sendo feitas através de videoconferência. Então, uma Câmara daqui de São Paulo, evidentemente, se ela tivesse credenciada no tribunal de lá, ela poderia fazer. Hoje nós já temos câmaras que estão credenciadas em inúmeros tribunais, né? Mas mesmo assim, a gente ainda tem poucas câmaras que têm uma especialização na área de recuperação de empresas. Nós temos visto muito a nomeação de mediadores ad hoc. Mediadores que o juiz sabe que tem aquela expertise, nomeia ele constitui uma equipe para trabalhar no caso de recuperação de empresas. E num caso de recuperação, antecipando aqui também outra pergunta, você entende que é necessário trabalhar em equipe, uma equipe multidisciplinar? Aqui, dentro de uma estrutura de uma câmara privada como a SEMAC, você tem toda a estrutura de gestão, administração da câmara, a nossa equipe, especialistas... Mas seria o caso de, por exemplo, indicar outras pessoas, ter uma equipe, você tem a sua equipe? Como é que funciona na prática? Bom, isso depende da maneira como você é nomeado, né? Eu não sei, eu não conheço, evidentemente, todos os regulamentos de todas as câmaras, mas vamos imaginar aqui no âmbito da SEMAC, né? Alguém procura a SEMAC para trabalharmos num caso de recuperação judicial, e aí me indicam o Gustavo Milaré, indicam algum dos especialistas que nós temos aqui na Câmara. Eu acho que esse especialista vai ter de se reunir com a empresa devedora para verificar do que se trata aquilo, mapear aquele conflito, para poder fazer um planejamento de como essa mediação vai se desenvolver, e dependendo do tamanho, do número de credores, do tempo que tem disponível para fazer aquilo, aí sim talvez chamar uma equipe. Existem mediadores que defendem que, no âmbito de insolvência, sempre haja comediação, pelo menos 2 mediadores trabalhando. Eu tive um caso relevante, muito grande, em que nós éramos 4 mediadores que participavam de todas as sessões de mediação. E era um caso de recuperação de empresas que envolvia um crédito que tinha uma dúvida imensa através do crédito, porque esse crédito poderia ser em favor da credora de 280 milhões de reais, ou ele poderia ser devedor em favor da credora de 10 milhões de reais. Olha que interessante. A recuperanda argumentava que ela tinha um crédito a receber. Então, esse caso era um caso tão intrincado e ele estava travancando tanto o processo de recuperação judicial que o plano foi aprovado com 4 cenários diferentes em relação a este crédito, e o juiz pegou e falou assim, olha, só que qual vai ser o crédito, vocês vão resolver na mediação. E aí a Natália Mazzonetto, que é uma das mediadoras mais conhecidas nessa área, que trabalhou no caso da Saraiva, trabalhou em inúmeras outras situações, ela foi nomeada pelo Dr. Valdo, e o Dr. Valdo deu carta branca para ela, faça como você julgar mais adequado, Natália. Ela nos convidou para que nós trabalhássemos em equipe. Se a gente está no âmbito de uma Câmara como essa, você tem a questão da segurança jurídica, né, Marcelo? Sim. Porque você tem todo o aparato da Câmara para fazer o serviço de secretaria, para atender a demanda, por maiores que sejam o número dos credores envolvidos, e você tem também a segurança jurídica do regulamento de que isso vai ser obedecido.
né? Mas quando há uma nomeação ad hoc, que acontece muito, principalmente a doutora Andréa Galhardo, aqui de São Paulo, por exemplo, ela tem alguns mediadores da confiança dela, que ela nomeia e ela dá carta branca para esse mediador compor a equipe. Eu acho que isso é fundamental. Você trouxe um aspecto importante, e até me surgiu uma dúvida aqui, que a gente pode até compartilhar, por favor, o Dr. Caio é um professor exemplar, e ele utiliza esse slide nas suas aulas, a gente pediu para trazer, para que você que está nos assistindo consiga entender também, que é o seguinte, me veio aqui um cenário. Então, aqui na Câmara, por exemplo, a atuação de um mediador pode ser muito boa na negociação ali entre sócios numa empresa, entre empresa e devedor, e aí eu estou falando já talvez num pedido de recuperação instaurado, ou talvez numa cautelar antecedente, como você explicou muito bem. E aí eu acredito que a gente possa dividir em 2 cenários e você explicar bem aqui dentro do seu slide o seguinte, num momento de prevenção, né, ou até para não chegar na recuperação, no pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, quando o pedido já foi feito, ou quando a recuperação, por exemplo, já está em andamento. Eu não sei se eu dividi bem os 3 cenários. Eu compreendo perfeitamente. Mas se você puder explicar para a gente a Eu acho que dá para a gente ver isso nessa linha do tempo que a gente utiliza. Esse é um gráfico que ele tem disponível na internet. Eu nem me recordo qual é a fonte, eu peço desculpas a vocês por não mencionar a fonte. Mas, de qualquer maneira, o que são essas bandeirinhas verdes que eu coloquei aqui? São as oportunidades em que você vai fazer a mediação de uma maneira que ela vai fluir e ela não está ocorrendo no momento de risco. Quando você tem a bandeira amarela, quer dizer, opa, alguma coisa está acontecendo aqui que precisa de um cuidado maior. E quando você tem a bandeira vermelha, é porque não tem jeito, a coisa já desandou. Ou as amarelas, quando você tem uma situação de dificuldade, de insolvência, de fluxo de caixa baixo, né, de crise, propriamente dita. Nesta fase em que a empresa começa a declinar e até ela eventualmente chegar a um pedido de recuperação, se você traz o mediador, imagine que você tem muitos credores quirografários ou você tem muitos credores financeiros. Você não precisa ter um pedido de recuperação para poder começar a negociar com eles. Se isso é feito de uma maneira estruturada e pensada do ponto de vista estratégico, você pode fazer essas negociações com o mediador presente sem que esses credores tenham uma voracidade para ir atrás dos créditos deles e garantirem que a situação do lado deles vai representar a segurança que eles não vão ter nenhum prejuízo quanto ao valor que eles têm a receber. Mas eu acho que o ideal, como a gente disse, né, um pouco antes, né, Marcela, é que você trabalhe desde o início da empresa. Eu estou aqui criando, estou namorando meu futuro sócio, já começa a prever isso dentro do teu contrato social, no teu acordo de acionistas. Até porque, se no momento de crise você tem, por exemplo, um conflito entre os sócios, digamos, eu quero vender uma unidade produtiva para poder colocar isso no plano como uma estratégia de soerguimento para a geração de caixa da empresa, né? Só que um sócio quer e o outro não quer. Os dois têm o poder de administração. Os dois vão ficar discutindo e a recuperação está correndo. É nesse tipo de caso que a mediação cabe muito. E isso está previsto desde uma das resoluções do CNJ a respeito da recomendação, se eu não me engano, a 58, para recomendar a mediação no ambiente de insolvência. Exatamente para você prevenir esse tipo de disputa que pode atravancar todo o processo. Se os sócios não estão conseguindo conversar entre eles, como que eles vão querer conversar com o credor para negociar com o credor? Né? Então você tem esse ciclo de vida da empresa em que a mediação cabe em qualquer momento. Qualquer momento. Em qualquer momento. Só que a forma como ela vai ser e como o mediador vai atuar que vai realmente diferenciar a depender de cada um desses momentos. Sim. Pelo que eu entendi. Sim, principalmente no momento de insolvência, né? No momento em que a empresa está passando por dificuldade. Porque a gente não pode perder de vista que a gente tem um artigo na lei de recuperação de empresas que é fundamental para você entender o ambiente de insolvência, que é o artigo 47. É aquilo que está previsto no artigo 47 que tem de ser preservado. É o quê? É a atividade empresarial. É o patrimônio que está inserido dentro dessa atividade. São os empregos, é a geração de renda, é a geração de receita tributária. Então, a mediação ela vai ocorrer não para beneficiar o empresário diretamente. Ela ocorre para beneficiar a atividade viável, aquela que tem possibilidade de ser soerguida, de ser recuperada. Porque se ela não tem possibilidade de se recuperar neste momento, o caminho é a falência. E a falência, ao contrário do que acontecia no regime da lei anterior,
também tem por finalidade a preservação da atividade. Porque hoje ela tem, muito embora isso não ocorra, na verdade, na prática, da maneira como está escrito na lei, ela tem por finalidade realocar os ativos daquela atividade para alguém que consiga trazer isso novamente para o mercado. E aí você tem aquilo que a gente chama de fresh start, que é permitir que o empresário falido tenha a possibilidade de voltar a empreender novamente num prazo menor. Então, toda a concepção da legislação e da introdução da mediação dentro desse sistema é para a preservação da atividade viável ou de tornar aquela atividade inviável novamente possível. É legal para quem está ouvindo, né? E pensando de uma forma preventiva para os empresários poderem se preparar e pensar na mediação como uma ferramenta possível, eficaz, até deixando aqui para todos a sugestão que vai ter um artigo publicado do Dr. Caio para todos. E para a gente caminhar aí para o encerramento da nossa entrevista, como você enxerga o futuro da mediação no âmbito das recuperações de empresas no Brasil? Você percebe que é preciso alguma mudança, por exemplo, em políticas públicas, utilização de tecnologia? A mediação pode ganhar ainda mais espaço? Eu acredito que sim. Eu acho que tudo isso passa, em primeiro lugar, por uma capacitação dos mediadores que atuam nessa área. Não adianta, gente, você fazer um curso de 40 horas ou um estágio de 60 horas em mediação de família, em mediação no Sejusc e querer trabalhar nessa área. Então você precisa ter uma especialização dos profissionais que vão atuar nessa área. Eu acho que é preciso uma divulgação maior, que a gente está tendo uma oportunidade de fazer isso aqui, para que os advogados saibam que isso existe, para que os empresários saibam que isso existe. Os administradores judiciais, que são aquele, digamos, o braço direito do juiz dentro de um processo de recuperação para poder ajudar o juiz na fiscalização das questões. Os assessores financeiros, que são muito importantes dentro de um processo de recuperação, né? Se essa gente toda tiver conhecimento do procedimento, eu acho que existe muita possibilidade de que a mediação aconteça cada vez mais. Nós temos muita gente interessada em trabalhar nesta área, temos algumas câmaras especializadas já atuando nessa área. Eu conheço muitos mediadores que trabalham com isso, mas eu acho que a gente precisa de uma mudança legislativa em particular, e eu acho que isso atende muito ao público da associação comercial. Nós temos um capítulo dedicado, uma seção dedicada ao pequeno e médio empresário dentro da Lei de Recuperação de Empresas. Só que o tratamento que foi dispensado ao pequeno e médio empresário dentro da Lei de Recuperação de Empresas, ele é mais prejudicial para o pequeno e médio empresário do que o sistema da recuperação judicial ou extrajudicial comum. Porque ele se aproxima muito daquilo que a gente tinha como uma concordata antigamente, que você não sabe do que se trata, né? Melhor. Estudei, cheguei a estudar, mas você estudou, mas você nunca viu, né? Mas, enfim, é um sistema que ele é muito engessado e que não deixa esta porta aberta para o pequeno e médio empresário. Então, acho que é preciso ter algum tipo de aprimoramento legislativo para trazer um incentivo para que as empresas em dificuldade, e olha, os números que a gente tem em relação à quantidade de pequenas e médias empresas no país e a quantidade delas que começam e terminam rapidamente, só para vocês terem uma ideia, em 2023 foram fechadas 2.436.000 empresas no Brasil. E 2 milhões. 2 milhões. E foram criadas 4.254.000. Então você teve uma sobrevivência de 1.818.000, que representa aproximadamente 6% a mais do que no ano anterior. Você tem um crescimento da quantidade de pequenas e médias empresas, você tem um crescimento da quantidade de pequenas e médias empresas que se sustentam num prazo maior do que aquele que era o anterior, porém, se elas entram numa situação de dificuldade e de necessidade de uma reestruturação, a legislação ainda não concede isso para elas. Então, eu acho que isso precisa ser aprimorado de modo que o procedimento fique mais barato, né, para essas empresas, de modo que a gente tenha um acolhimento. Lógico que as empresas precisam ter uma contabilidade adequada para poder ter acesso ao sistema, né? Mas se elas tiverem isso, uma estruturação adequada do ponto de vista da documentação contábil e, enfim, formalização da sua atividade, eu acredito que um aprimoramento na legislação possa ser interessante para fazer alguma coisa, mal comparando, tá, Marcela? Fazer uma coisa parecida com o que existe no mundo da arbitragem, para você utilizar a arbitragem expedita em vez da arbitragem comum, você utilizar um procedimento mais abreviado da recuperação de empresas para a pequena e média empresa. Mas deixando muito claro que para utilizar a mediação você não precisa de processo. Você não precisa de falência, você não precisa de arbitragem, você não precisa da recuperação extrajudicial ou mesmo da antecedente. Não precisa nem esperar o momento de crise. Não precisa.
Perfeito. Poxa, aprendi muito aqui nessa conversa hoje com você. Obrigada, Caio. Acho que para a gente fechar com chave de ouro, se você puder deixar uma mensagem para os empresários, profissionais que nos assistem, principalmente aqueles que possam estar enfrentando alguma dificuldade, como é que eles podem se beneficiar da mediação? Bom, primeira coisa, cuidado com as questões oportunistas, né? Nós temos muito oportunismo ainda, infelizmente, pessoas que agindo de má fé se valendo da mediação para ganhar tempo, ou para fraudar, para fazer negócios escusos, desviar patrimônio. Procure bons advogados, seja orientado por bons advogados, e aqui quem está falando não é o advogado, porque eu não sou advogado nessa área, eu faço questão absoluta de só trabalhar com mediação nessa área, né? Mas procure uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria financeira. Aqui na Associação Comercial eu tenho certeza que você encontra portas abertas para você buscar caminhos em que a reestruturação vai se mostrar para você de uma maneira ou outra, ainda que não seja aqui dentro mesmo, através da indicação de parceiros que possam fazer isso. Nós temos empresas muito capacitadas e gabaritadas para trabalhar com reestruturação e mais do que isso, procure as câmaras de mediação. Porque nas câmaras de mediação, se você vem e consulta o mediador que está lá, que não vai ser necessariamente aquele que vai trabalhar no teu caso, você pode pensar num planejamento estratégico dessa mediação, de modo que ela te ajude naqueles impasses que você está enfrentando que ainda não viraram um conflito escalado, naquelas questões que você está enfrentando no dia a dia de lidar com seus credores, com seus fornecedores, com seus funcionários, né? Enfim, tudo aquilo que a mediação pode trazer para você como um ganho de escala, para te dar eficiência econômica, para que você tenha menos custo, porque a mediação é muito mais barata do que um processo judicial, né? E para que você consiga, dessa maneira, preservar relações, que é o grande objetivo da nossa atividade. Sejam as relações com seus funcionários, com seus fornecedores. Se você perde um fornecedor, é muito difícil você fazer uma reposição, né? Então, eu acredito que este caminho, que é tão caro para quem trabalha num mundo menor, né, do pequeno e médio empresário, as relações ainda são fundamentais e a gente tem muito a contribuir para isso e a SEMAC está à disposição para ajudá-los nesse sentido. Já antecipando uma novidade, a gente está desenvolvendo em parceria com o Dr. Caio um regulamento específico, lista de especialistas específicas com profissionais extremamente capacitados e com experiência na área. Já antecipando, não sei nem se eu poderia, mas espero que a gente possa divulgar em breve novidades sobre o assunto. Muito obrigada, Caio, mais uma vez. Eu que agradeço, Marcelo. E obrigada a você por assistir até aqui. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar, se inscrever no canal e até a próxima.